Eu vou abrir para perguntas, eu vou recolher três perguntas, Felipe, Cláudio e uma aqui. Eu vou insistir que as pessoas façam perguntas concisas, começando ali. Vou recolher as três Aqui está se falando muito da questão do passivo, já que vocês estão usando o economês, o contabilês, o passivo dos partidos, na verdade. E você, na verdade, está colocando, na verdade, esse aumento que se vê no gasto nas eleições, ele é mais um caixa 2 que vira caixa 1. Boa medida. E eu não sou politicólogo, nem acompanho tão de perto as eleições, mas me parece que do lado ativo, ou seja, nos gastos de campanha, no tipo de gasto que se fez também uma grande exponencial. E aí eu fico me perguntando o que é o rabo correndo atrás do cachorro. Vocês não tocaram, né, no custo das campanhas, no tipo, na qualidade das campanhas. Vocês poderiam comentar sobre isso? Cláudio. Bom, eu queria fazer 2 ou 3 observações muito rápidas a partir de uma atividade que eu tenho tido nos últimos 15 anos com esse exato tema, né? Vamos lá, presidente, como é? Bom, a primeira enfim, em concordância com o Bruno Reis, dizer que um dos problemas principais do financiamento eleitoral, conforme ele era a concentração, né? O índice de Gini, né, das eleições de 2010, nas eleições de governadores e membros presidenciais, era de 0,85, o que é uma coisa completamente inaudita, né? A desigualdade, né, entre os maiores e os menores doadores. Observar que a eficiência dos doadores é bastante variável. Eficiência, o que é? Voto que resulta em eleição contra a doação geral, né, total. A eficiência varia bastante. A OAS, por exemplo, era bastante eficiente. A Odebrecht era bastante ineficiente, né? Você tem os números, se você fizer. Agora, eu queria fazer uma observação também seguinte. Me parece, conforme o Bruno Reis aventou, que uma parte desse crescimento que se observa entre 2002 e 2014 se deveu à redução da subdeclaração. Quer dizer, há indícios nessa direção, embora seja imensurável, né? Você não consegue medir, mas parece. Então, não me parece que tenha sido tanto assim. E, por fim, uma crítica, né, que é a seguinte: nas eleições de 2014, as doações não foram de 8 bilhões, elas foram de 4 bilhões. Por quê? Porque nesses 8 bilhões aqui foram contados o seguinte: eu dou dinheiro para o Felipe dá dinheiro para o Sérgio. Aí você conta 2 vezes, se somar tudo, conta 2 vezes. O Sérgio vai ficar contente, né? Sim, verdade. Então, não foram 4 bilhões. Por dentro, hein, Felipe? Isso. Foram cerca de 4 bilhões, sendo 400... numa boa, não tem além desses, diferentemente do que foi, enfim, o Bruno Reis disse, né? Devido à desorganização do TSE, que é péssima, o TSE é péssimo, né? Você faz as doações, elas têm escassíssima fiscalização, escassíssima observação e glosa das contas. Nas eleições de 2014, houve 470 milhões de reais em doações sem origem. Ou seja, elas aparecem na contabilidade, mas ninguém doou. Não houve um doador original. Ele pintou lá. Um diretório, por exemplo, faz doação direta para um candidato, como se ele tivesse receita própria. Diretório não tem receita própria. Tem receita de diretório regional, né? Receita de fundo partidário, tá certo? E fim da conversa. Não tem receita própria. Então, o diretório não pode doar para candidato. E tem 470 milhões de reais em 2014 nessas condições. O que torna o exame das contas, nesses 15 anos que eu mencionei, realmente uma luta, né? Coisa complicada de fazer, porque você fica na dúvida a respeito da qualidade daquilo que sai aprovado pelo TSE. Você diz aprovado pelo TSE, não quer dizer nada, né? Realmente, né? Era isso aí. Obrigado. Obrigado. Bom, última pergunta aqui, que eu... concisa. O Cláudio falou para burro porque ele entende para burro desse assunto. Não, o único respeito à limitação do nosso presidente aqui presente, que ele diz pessoa de 80 anos ou mais, eu sou mais de 80, devia ficar calado para dar a expressão à mocidade. Eu realmente não entendo como é que, na economia, o mercado funciona razoavelmente, eu não digo completamente,
E, em política, nós estamos pendurados na teta do governo sempre. Sempre. Qual é a pessoa que vai numa iniciativa privada instalar uma empresa com novas ideias, novas propostas, sem ter pelo menos um pouquinho de medo do risco que ele corre, porque ele vai ter que se endividar, vai ter que buscar dinheiro entre amigos, parentes, sacrificar os filhos, e não ter a garantia de sucesso. A política não precisa ter curso primário, secundário, o que seja. É o país das metáforas. Aqui do próprio companheiro, eu ouvi várias metáforas. Metáforas com as quais eu não concordo. Ele deu aqui a correlação entre dinheiro e eleição. E aqui a solução. É uma pré-eleição, fixar para todo mundo um nível mínimo, se é que devia fixar algum valor. O Brasil é tudo estatizado, até as novas ideias. Nos Estados Unidos, quando você tem uma nova forma de fazer uma produção, você coloca, ele está pedindo para encerrar, vou encerrar aqui, ele coloca à disposição do mercado investidores com seu dinheiro para correr os riscos inerentes a isso, para comprar. Mas você vai lá um maluquinho com ideias malucas, porque maluquinho só tem ideias malucas. Então, o que ele acontece? Ele vai buscar dinheiro no partido. Então, o partido está falido. O partido tinha que expulsar pessoas que, eticamente, não se comportam corretamente. Agora, eu não podia deixar de falar e cumprimentar. Essa é curta. Meus parabéns pela última propaganda do PSDB com as caixinhas. Só que não deviam ter posto laços. Deviam pôr caixas transparentes para a gente ver o que a Globo mostrou, os montinhos de dinheiro que corriam ali dentro. Obrigado. Bom, sobre a propaganda do PSDB, o Marcos Pestana, que gostou muito, também pode falar, né, Marcos? Ele é fanático, ele adorou. Então, eu vou devolver aqui para as considerações, porque a gente precisa fazer um break daqui a pouco, e eu vou passar a palavra ao primeiro Bruno, depois o segundo Bruno faz uso da palavra. Bom, sendo bem rápido também, a primeira pergunta sobre o custo das campanhas, eu acho que compartilho da visão do Bruno Reis. O modelo do sistema eleitoral brasileiro, ele estimula o gasto, né? Então, acompanhando... Na verdade, a prestação de contas no Brasil, até fazendo o gancho com a segunda, né? Ela, muitas vezes, ela é para bater a conta. Então, se você analisa pela ótica da arrecadação ou pela ótica do gasto, é exatamente as mesmas coisas. Os dados são meio que marretados para ele bater e ser aprovado pelo TSE. Então, o que a gente vê é que há um perfil diferenciado e fruto do sistema eleitoral. Então, você vê as campanhas majoritárias, né, para presidente, para senador, para governador, você tem um perfil de gasto que privilegiava marqueteiro, campanha em TV, e você tem as campanhas proporcionais, como os distritos são muito grandes, e você tem que milhares de candidatos, você tem que se diferenciar, e os partidos não dão essa base ideológica para fazer a campanha é personalista. Então, dá-lhe cabo eleitoral, dá-lhe santinho, dá-lhe cavalete. Então, a campanha é muito cara nesse sentido. Então, há um perfil muito diferente, né? Tem até um artigo do Bruno Speck e do Wagner Mancuso, que eles falam, são os media stars e os street fighters, né? Então, as majoritárias são as estrelas da mídia, que gastam muito com o marqueteiro, e a campanha proporcional é no corpo a corpo da rua, então ela gasta por causa disso. Compartilho da crítica ao TSE, aos dados do TSE, realmente, a despeito dele divulgar os dados, tornar os dados muito abertos, os dados são muito difíceis de ser manuseados para a população, para o exercício do controle social, isso é péssimo. A qualidade dos dados também é ruim, os dados sobre
bens de candidatos, os dados de perfil do candidato também são muito ruins. Há esse efeito que você falou das doações indiretas, que tornam o resultado superdimensionado, né? Mas se você toma, no caso, os dados eu levantei sobre a participação do PIB, eu peguei os dados do doador, pela fonte, não pelo usuário. Então, essa curva de crescimento em proporção do PIB, ele elimina esse problema da dupla contagem aí. A outra questão, eu só queria dizer que, apesar de você ter falado que na política a gente está pendurado na teta do governo, eu acho que na economia também no Brasil a gente está pendurado na teta do governo, né? Eu acho que esses dados de financiamento de campanha e dados de comportamento parlamentar, eles mostram isso, mostram como que no Brasil o setor produtivo, o setor econômico, ele viu na política uma estratégia de negócios. Na verdade, à medida que você tem um número muito grande de empresas que passa a destinar centenas de milhões de reais em campanhas para, no exercício de mandato, ter acesso a licitações, ter acesso a regulação favorável, ter acesso a crédito subsidiado, ter acesso a regimes tributários especiais, na verdade, o Brasil acabou virando a prática do rent-seeking, né? O setor privado brasileiro, ele fez uma escolha, até pelas regras que eram postas pelo sistema eleitoral de financiamento de campanha, que é mais fácil você investir em campanhas políticas do que você investir em tecnologia, do que investir em novos produtos, em capacitação de mão de obra. É uma estratégia capitalista. Então, o capitalista de laços. O capitalismo de laços, né, que é brasileiro. Então, na verdade, esses dados mostram isso, de que forma que a elite econômica e a elite política do Brasil estão, de certa forma, relacionadas por esse meio de financiamento eleitoral e exercício do exercício político, de forma num ciclo vicioso de concentração de renda e concentração de poder, né? Então, você recorre a esse sistema, as empresas, para obter mais benefícios do Estado, e a classe política dominante ela se vale desse sistema para se permanecer e se perpetuar no poder. Então, na verdade, você tem um ciclo que, na verdade, não só a política, mas também a economia brasileira está pendurada na teta do governo, né? Agora... Só para terminar, uma coisa que eu acho importante falar a respeito do sistema de financiamento. Eu acho que de privado não é uma coisa de demonizar o financiamento. Até para o exercício do controle social, prejudicou bastante a proibição do controle do STF das doações privadas. Como eu pesquisava esse tema, vários amigos meus que trabalham com movimento social, eles me ligavam e falavam assim: olha, vê aí para mim quem doou para determinado candidato, porque eu queria ver se determinado vereador ele está beneficiando uma construtora, eu queria ver se ele recebeu doação da empresa. Eu ia lá, pesquisava no TSE e falava: realmente ele recebeu de tal construtor e tal. Hoje eu não consigo fazer esse tipo de Não. Bruno, nenhuma palavra. Bruno, ataca. Eu não. Mas depois ele... São milhões grandes. Claro. Não, mas ele mostrou isso nos dados. Ele mostrou isso nos dados. Então não é isso. Ele colocou nos dois livros. Sim. Não, mas esse é o ponto. Está falando de... Exato. Eu vou pegar esse gancho, então, porque, de fato, estamos falando da influência no atacado sobre a cúpula do sistema político, e esse é um jogo de poucos grandes atores. E a elite né? política. Sim, certo. Tanto eu vou acrescentar algo aqui, tanto é verdade o que o senhor está dizendo, que houve um efeito curioso no ano passado, que a gente ainda tem que ver nas eleições estaduais como vai ver. Por enquanto, a única eleição que houve depois da proibição foi municipal. Mas a gente esperava uma métrica muito impressionista que a gente andou experimentando, foi a correlação entre proporção de gasto e proporção de voto, né? Em 2016, como caiu muito o valor declarado, os valores declarados, a gente esperava vai diminuir a correlação com o voto.
mas aumentou um pouquinho. Aí, pois é, vou chegar lá. Quer dizer, o PIB municipal não, mas assim, o primeiro controle bem fácil que estava fazendo é o tamanho do município. Aí, o lugar onde reside esse aumento da correlação é todo em pequenos municípios. Entendeu? Todo não, na verdade, ele tendeu a aumentar. A eleição municipal talvez tenha uma dinâmica própria, tendeu a aumentar a correlação em toda parte, mas é muito claro um efeito forte de aumento da relação entre dinheiro e voto nos pequenos municípios. Porque o que acontece ali? Provavelmente, andei conversando com gente, né, do interior de Minas para ver qual era, é que, frequentemente, a doação por empresa na política municipal, principalmente nos pequenos municípios, é desconcentradora politicamente. Sai do esquema habitual da oligarquia e tem o dono do posto de gasolina, da concessionária de automóveis, da farmácia, entrando com um dinheiro que não passa pelos fluxos habituais de patronagem, né? E isso é positivo, né? Quer dizer, a gente toma uma medida no atacado, além de não estar pensando exatamente o que na lei está facultando, está favorecendo o descalabro que a gente está vendo no noticiário, vê empresas. E passa a régua, né? Quando até mesmo do ponto de vista das Odebrecht, JBS da vida, seria melhor simplesmente equipará-las às outras empresas nas eleições nacionais, mas, além disso, a gente pode estar produzindo um efeito pernicioso em outro tipo de universo que não é o noticiário de Brasília, né? E acho que a gente produziu isso, né? Então, isso traduz, em certa medida, isso. Quer dizer, frequentemente, as empresas, o comércio, né, produzem, sobretudo em sistemas políticos relativamente oligarquizados, né, tradicionais, elas tipicamente têm um efeito histórico, né, de 200 anos atrás da afirmação do capitalismo sobre o antigo regime. Mercado, desconcentração de poder, dissolução de privilégios, né? Então, é preciso ponderar essas coisas todas. Todo mundo quer, em princípio, se a gente pensa no sistema democrático, igualdade política e tal, tudo bem, evitar o grande peso das grandes empresas. Das grandes. Na verdade, como os dados do Bruno mostram, isso aí não é... A imprensa falava e alunos da gente falavam toda hora, as empresas controlam. As empresas, mais ou menos. Algumas pouquíssimas empresas de uns raros setores altamente concentrados. Não é o empresariado do modo geral, né? É isso. É preciso separar. Só que aí o Supremo resolveu agir por conta dele, sem perguntar nada para ninguém, como ultimamente se acostumou a fazer, né? Frequentemente desestabilizando o sistema que ele tem a obrigação constitucional de estabilizar. Eu tenho resmungado ultimamente, nas minhas horas de irritação, que o Supremo anda privilegiando sua posição de corte de última instância sobre a sua função de corte constitucional, né? Então, isso acabei indo nessa direção. Palavrinha rápida sobre custo de campanha no Brasil. Esse sistema que permite, com distritos de dezenas de cadeiras, milhões de eleitores, milhares de candidatos, é um sistema altamente inflacionário, porque cada representante, deputado, vereador, sabe que dali a 4 anos tem que tocar uma campanha pessoal dele, né? E tem que armar a provisão financeira disso sob um regime de enorme incerteza, né? E aí você tem um sistema que, digamos, se retroalimenta com fúria, encarecendo, porque também sempre pode ter o outsider, sempre pode ter um Henrique Meirelles para cada caiado, né? E os termos habituais, tradicionais da disputa se recolocam, né? E aí, e esse sistema em favor do TSE, eu reconheço que os dados deixam muito a desejar, mas 2 coisinhas. Primeiro, é um sistema triste para fiscalizar, né? Você está falando de milhares de contas espalhadas em cada ciclo eleitoral. Eles operam admitidamente por denúncia ou amostragem. Não tem como passar, não tem fisicamente condições materiais de passar o pente fino em tudo. Agora, mesmo assim, o que eu disse, é um dos melhores bancos de dados do mundo. Em termos comparativos, é melhor que a média, inclusive de países bem mais ricos que o nosso, né? O caso americano era um caso em que a visibilidade, a transparência das contas era enorme e eles deliberadamente resolveram andar para trás, né? Então, esse jogo é bruto por aí afora. Não certo sentido, a gente quando fala de financiamento de campanha, a gente está no âmago das relações entre poder econômico e poder político. Não é trivial botar em pé uma equação democrática
nessa questão. Então, eu sempre exorto, modus in rebus, calma. É fácil ver o que tem de insatisfatório em qualquer quadro dado. É bem mais difícil ter clareza como é que a gente sai daqui para qualquer lugar um pouco melhor. Muito bom, excelentes exposições. Um último comentário. Por que aumentou? É claro que acho que houve, digamos, o que não era declarado passou a ser declarado. Mas não claramente, não é só isso. No período mais recente, o retorno do investimento eleitoral aumentou muito, né? Sobretudo no nível federal, por razões conhecidas e sabidas. Bom, é hora do recreio. Voltamos em 15 minutos. Muito bem.